Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que mais uma vez eu venho neste espaço virtual do SEAC trazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. O tema da preleção de hoje é Trabalhadores da Última Hora, que é uma parábola bastante conhecida de Jesus. Mas antes de fazer as reflexões sobre esta parábola, eu quero ler uns textos que ilustram aquilo que eu quero refletir. O primeiro texto que eu quero ler, na verdade, é uma música, é a letra de uma música. E essa música vocês encontram no YouTube, só pesquisar lá com o título Trabalhadores da Última Hora. Ela é cantada por um grupo que tem o nome BEM. Então é só buscar lá no YouTube, Trabalhadores da Última Hora, Grupo BEM, que vocês vão encontrar essa música cantada. Quero ler a letra aqui. Então vamos lá. Trabalhadores da Última Hora é o título, a letra. Para semear, nós somos livres, mas a colheita nunca tarda. O tempo passa e não tem volta. Vamos plantar, que a terra é farta. Fomos chamados ao trabalho. Vamos a ele, vamos agora. Aproveitemos essa chance, trabalhadores da última hora. Jesus é luz, irmão, amigo. Anunciou para outros tempos o Consolador. Temos agora em nossas mãos Espiritismo, amor. E em Jesus temos o exemplo de amor e paz e confiança. Aprenderemos junto a ele que o cristão nunca se cansa. Agora eu quero ler um texto que eu achei na internet, não consegui descobrir o autor, mas é bastante relevante para ilustrar a parábola dos trabalhadores da última hora. Então vamos lá. Existe uma grande diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Veja esta pequena história e saiba o motivo. Certo dia, ao observar a movimentação de formigas em meu jardim, verifiquei uma fileira de formigas carregando folhas até um formigueiro no topo de uma pequena elevação. Em destaque, uma das formigas conduzia com grande dificuldade uma folha muito maior do que as transportadas pelas demais formigas. As formigas que levavam pequenas folhas passavam por ela, que, devido ao tamanho da folha que carregava, era muito mais lenta. Fiquei imaginando qual seria o motivo da escolha daquela formiga por uma carga tão mais pesada do que as outras. Pretenderia ela se destacar das demais perante a formiga rainha, com vistas a uma promoção ou simplesmente obter a admiração do grupo? De qualquer forma, fiquei admirado com a sua motivação. Obstinadamente, a formiga subia inúmeras vezes a elevação, porque, perto do topo, a folha rolava morro abaixo, carregando a formiga firmemente agarrada a ela. Bem mais tarde, a formiga da folha grande já se encontrava às portas do formigueiro, tentando introduzi-la no orifício que era pequeno demais para aquela folha. Nas sucessivas tentativas de introduzir a sua carga, a formiga acabava atrapalhando a entrada das outras, causando um enorme congestionamento de formigas carregando as pequenas folhas em volta do formigueiro. Mais uma vez fiquei admirado com outra qualidade dessa formiga, a sua persistência. Chegava a noite e lá estava a formiga, incansável em suas tentativas de introduzir a folha no orifício do formigueiro. Pela manhã, no dia seguinte, curioso, fui até o formigueiro. A cena vista realmente foi um convite à reflexão. Ao lado do buraco jazia inerte a grande folha e, pregada a ela, a formiga morta. As demais formigas continuavam levando as pequenas folhinhas para dentro do formigueiro. Essa história serve para ilustrar um questionamento que geralmente se faz quando a diferença entre eficiência e eficácia dos colaboradores de uma organização. Ficou muito claro que a pretensa eficiência da formiga ao escolher a folha de maior porte resultou em contribuição zero no projeto de abastecimento do formigueiro.
Pelo contrário, acabou prejudicando o trabalho metódico e sistemático das demais formigas, estas sim eficazes no desempenho de suas funções. Assim, fica perceptível o cuidado que devemos ter com o trabalho do nosso dia a dia e de como gerenciamos o nosso tempo. Nós somos eficientes no que fazemos? Somos eficazes? Damos o nosso melhor em tudo o que fazemos? Trabalhamos no nosso dia a dia em direção aos nossos objetivos? São algumas das reflexões que eu gostaria de deixar aqui para que todos nós, eu me incluo nisso, a fazer a partir de hoje no nosso dia a dia. Somos eficientes e eficazes? Bem, vamos então agora à nossa preleção. Meu nome é Luiz Pereira, para aqueles que não estavam no início. Acabei de fazer 2 breves leituras para ilustrar a nossa preleção de hoje. Vou iniciar a preleção, mas antes eu queria fazer uma breve oração para nos sintonizarmos com os bons espíritos. Então, fechando os nossos olhos, vamos nos sintonizando com os nossos irmãos espirituais, principalmente com os nossos mentores, e vamos nos sintonizando, nos unindo em pensamento e em espírito, pedindo para que nossos mentores nos ajudem a nos manter concentrados e focados naquilo que vamos discutir, para que possamos assim ter o melhor aproveitamento possível das reflexões que vamos fazer. Vamos também agradecendo ao nosso Pai Criador pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar o Evangelho. E como forma de agradecermos ao Criador, ao nosso Pai, o dom da vida e a consciência que temos que precisamos dia a dia nos melhorarmos, nos refinarmos em espírito, vamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou ler então aqui o trecho do Evangelho. Hoje o trecho que eu vou ler é de Mateus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos de 1 a 16. Vamos lá. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído também cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados. Então disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Cerca da 1ª hora, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe então: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: Ide também vós à minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o proprietário, alegando: Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiças. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti.
Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bem, essa então é a famosa parábola dos trabalhadores da última hora, que é bem conhecida por todos os cristãos. O que eu queria trazer como reflexão é que, além daquilo que normalmente nós percebemos de maneira nítida com essa parábola, que precisamos trabalhar, existem muito mais reflexões a tirarmos dessa parábola. Primeiro, eu queria trazer alguns esclarecimentos sobre algumas expressões, alguns termos que são utilizados nessa parábola. Denário é uma moeda da época de Jesus, utilizada pelos romanos de origem grega, e que normalmente era utilizada para remunerar um dia de trabalho. Jesus faz referência aí à questão da vinha. Vinha é uma plantação de uva. E Jesus também faz referência a horas. Primeira hora, terceira hora, sexta hora, nona hora, undécima hora. É que era comum, era costume na época de Jesus, dividir-se o dia em 12 horas, sendo que a primeira hora seriam às 6 da manhã e a última hora, a 12ª hora, às 18 horas. Então a primeira hora seria às 6, a terceira hora às 9, a sexta hora ao meio-dia, a nona hora às 15 e a 12ª hora às 18. Então o que a parábola nos diz é que Jesus não, o proprietário da vinha, saiu às 6 da manhã, chamou alguns trabalhadores para trabalhar nessa vinha e prometeu um denário. Mas ele também saiu às 9 da manhã e às 12, ao meio-dia, também convidou outros trabalhadores para que trabalhassem na vinha, que fez isso também às 15, às 3 horas da tarde, e que fez isso também na 1ª hora, que seria às 17 horas. E que no final dos trabalhos, ele pagou todos igualmente um denário. Ele não pagou de maneira proporcional ao tempo de trabalho de cada trabalhador. Pagou todos o mesmo valor, um denário, independente se ele trabalhou 12 horas ou se ele trabalhou apenas 1 hora. Então, algumas coisas nos parecem contraditórias. O proprietário foi justo com os trabalhadores que ficaram o dia todo trabalhando? Bem, vamos tirar algumas conclusões, né, algumas reflexões sobre essa parábola. A primeira é que a vinha aí seria a nossa vida. E que nós somos os trabalhadores da nossa vida. Jesus coloca que o proprietário, que no caso seria o Criador, o Divino, o nosso Pai, nos convida o tempo todo para que sejamos trabalhadores de sua vinha, para que sejamos trabalhadores de nossas vidas. Na parábola, é colocado que o pagamento é um denário. Esse um denário seria nosso objetivo final. O trabalhador, ao fim de um dia, ganha um denário. Nós, ao fim do trabalho em nossas vidas, vamos atingir o reino de Deus.
Na verdade, não é de uma única vida, de nossas vidas, nos diferentes planos existenciais, teremos alcançado um grau evolutivo em espírito que nos vai permitir estarmos em sintonia com o divino, com o Pai, estando no reino de Deus. Então, o Pai, o nosso Criador, o proprietário da vinha, ele não é injusto, porque ele trata a todos os seus filhos, a todos os seus trabalhadores, da mesma forma. O proprietário tratou da mesma forma o trabalhador de 12 horas do trabalhador de 1 hora. O nosso Pai nos trata igual, independente do grau de consciência que temos de nossas vidas. Porque trabalhadores da nossa vida, de nossas vinhas, todos nós somos, todos nós vivemos. E quer queiramos, quer não, trabalhamos em nossas vidas. Porque quando dormimos, estamos gastando energia, estamos produzindo trabalho. Quando estamos em pé, vendo TV, conversando, trabalhando, estudando, estamos gastando energias, estamos produzindo trabalho. Então nós trabalhamos o tempo todo. E Jesus nos diz que o Pai nos ama de maneira igual, porque todos nós trabalhamos em nossas vidas. Independente da consciência que temos sobre as nossas vidas e sobre o caminho que nós fazemos no nosso dia a dia. O divino nos trata de maneira igual, apesar dos diferentes graus de diferença. O divino, que é o proprietário, trata os trabalhadores, trata seus filhos de maneira igual, apesar das diferenças de consciência, das diferenças da qualidade de trabalho que cada um de nós produz. No final dessa parábola, ele também coloca que nós devemos nos preocupar com o nosso trabalho, com o nosso caminhar, com a nossa evolução espiritual. Que nós não devemos ficar preocupados com o trabalho, com a forma de viver, com a consciência do nosso próximo, invejando, cobiçando o que o nosso próximo tem em termos de bens materiais e ou espirituais. Que nós não devemos fazer julgamentos, muito menos condenações do nosso próximo, porque a nossa visão é limitada. E uma outra reflexão que devemos fazer é que como podemos ser bons trabalhadores de última hora? Porque nós somos chamados o tempo todo ao trabalho, a viver as nossas vidas de maneira plena. Agora, a percepção do chamado é que muda para cada um de nós de acordo com o grau evolutivo, de acordo com a consciência que temos. Alguns de nós já perceberam a importância do trabalho, da caminhada que fazemos há muito tempo. São os trabalhadores das primeiras horas. Outros perceberam há pouco tempo. Outros, com muito tempo de caminhada, estão começando a perceber agora. Outros, com pouco tempo de caminhada, já perceberam.
Então, todos nós trabalhamos na vinha, todos nós trabalhamos em nossa vida. A diferença é a consciência de como realizamos este trabalho. Fazendo analogia lá com a formiguinha, todas as formigas estavam trazendo folhas, levando folhas até o formigueiro. A diferença é como cada uma fazia isso. Nós temos que ser eficientes e eficazes na nossa vida, na gerência de nossa vida, na gerência do nosso trabalho, da nossa vinha. Eficácia tem a ver com fazer a coisa certa. De certa forma, todos nós seremos eficazes, porque num tempo menor ou maior, todos nós, questão de tempo, um dia nos alinharemos, nos sintonizaremos com o divino. Então, nosso objetivo será alcançado. Seremos eficazes nesse propósito de um dia encontrarmos o reino de Deus. O que muda vai ser só o tempo que cada um vai perceber esse chamado, que o chamado é feito a todo tempo, e caminhar na direção certa, de maneira eficiente, que é fazer certa as coisas que tem para fazer. Que essa é a diferença entre ser eficaz e ser eficiente. Eficaz é fazer a coisa certa. Ser eficiente é fazer certas as coisas. Eficaz todos nós somos. Eficientes, infelizmente, nem todos somos. Alguns de nós são mais eficientes que outros, porque caminham de uma maneira melhor, mais acelerada em direção ao reino de Deus. Então, o questionamento aí é como nós podemos ser mais eficientes e mais eficazes. Eficazes nós somos, nós vamos encontrar o reino de Deus. Eficientes no nosso dia a dia, será que nós utilizamos bem o nosso tempo? Os nossos recursos? E ser eficiente é fazer as coisas certa, utilizando o mínimo de recursos e o mínimo de tempo. Ou seja, fazer as coisas certas de maneira otimizada. Então, os trabalhadores da última hora são aqueles que têm a consciência que quer queiramos, quer não, quer conscientes, quer não, nós trabalhemos em nossas vidas o tempo todo em direção ao reino de Deus. Então, os trabalhadores da última hora são aqueles espíritos que têm a consciência que estão sendo chamados o tempo todo em direção, para que caminhemos em direção ao reino de Deus. E que procuram, por ter essa consciência, ser eficientes o tempo todo. Porque sabem que eficaz todos seremos, todos vamos alcançar o objetivo. Agora, a eficiência é no dia a dia. E como ser eficiente no nosso dia a dia? Fazendo o nosso melhor em tudo que nós formos fazer. Fazer tudo com entrega, com amor. Sem nenhum pensamento oculto do tipo tirar vantagem sobre o próximo. Simplesmente tendo como preocupação ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada instante. Que possamos então, cada um de nós, no nosso dia a dia, sermos gerentes de nossa vida, gerentes do nosso trabalho,
do dia a dia, gerenciando melhor os nossos tempos, os nossos afazeres, sempre com a consciência que precisamos ser eficientes, caminhando da melhor maneira possível em direção ao reino de Deus. Vamos então à nossa prece final. Que possamos então nós, cada um de nós, estarmos conscientes que devemos ser trabalhadores da última hora, trabalhando em nossas vidas, conscientemente, dia a dia, procurando nos refinarmos em espírito, procurando fazer o nosso melhor e amando o nosso próximo, para que cada um de nós possa ser eficaz, alcançando o reino de Deus no menor tempo possível. E para mais uma vez agradecermos a oportunidade que aqui tivemos de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, vamos, em homenagem ao nosso Pai, fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e o amor de Jesus esteja hoje e sempre entre nós. Que assim seja. Até mais.